Amém? Eu quero já orar com vocês. Eu quero poder estar falando de Deus para vocês e pedir que essa graça, essa misericórdia invada as nossas vidas. Vamos entregar a nossa semana para Deus? Vamos falar, Senhor, essa semana seja uma semana diferenciada para as nossas vidas, seja uma semana de aprendizado, seja uma semana de testificar das bênçãos, da alegria do Senhor. Eu te convido junto comigo a orar, eu te convido junto comigo a falar com Deus. Oremos ao Senhor. Pai, nós entregamos a nossa semana para o Senhor. Muito obrigado pelo dia de hoje, pela tarde, pela noite, ó Deus, e por esse finzinho a qual nós louvamos o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Sabe, Senhor, nós estamos muito gratos pelo nosso final de semana. Ó Pai amado, a Tua presença foi real em cada momento da nossa ceia, Senhor, juntamente, Senhor, com aquelas 5 vidas, Senhor, que desceram as águas. Ó Pai, muito obrigado, continua fortalecendo. Ó Pai amado, nasceram de novo, que eles possam, Senhor, ter, ó Pai amado, cada dia mais um dia de experiência com o Senhor, entender que vai ser um tempo de conquista dia após dia, e isso é algo sobrenatural. Pai amado, e pensando, ó Deus, neles, pensando nas pessoas que estão me envolvidas, pensando, Senhor, nesse tempo pós, que nós podemos falar pandemia, pós momentos críticos, ó Deus, nós viemos falar para onde o Senhor quer nos levar, para onde e qual a forma que o Senhor quer que nós possamos estar com o Senhor. E a realidade de um mundo, ó Deus, a qual nós vivemos, uma realidade de um mundo, ó Deus, que está muitas vezes envolvidos, ó Deus, de uma fantasia, ó Mãe amada, vivendo uma ficção de vida, como um cinema, ó Deus, mas que precisam aprender e ver ao Senhor como verdadeiramente o Senhor é. Pai amado, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor cubra cada casa, cada vida com a Tua bênção, com a Tua Shekinah, Senhor. A Tua imensa presença. Ó Pai amado, que as copiosas bênçãos de Deus, as grandiosas, as celestes bênçãos de Deus alcance a minha vida, a minha casa, a minha família e a família de cada irmão, de cada irmã, aonde este vídeo, aonde, Senhor, estarão, Senhor, junto conosco, compartilhando desta graça. Ó Pai amado, muito obrigado. Ó Pai amado, usa as nossas vidas, usa cada um, nos dando sabedoria, entendimento, a graça em crescer em Ti, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aos amados, né? Saudando todo com a graça, que a paz do Senhor seja com você. Seguindo o caminho que Cristo quer que eu vá. Você está pronto a seguir o caminho que Cristo quer que você vá? E qual é este caminho, irmãos? Né? Então vamos pegar um texto básico para que a gente coloque isso em andamento. E a palavra que o Senhor me dá para que nós iniciamos se encontra no Evangelho de João, capítulo de 10, verso 10. Amém? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Você que usa o aplicativo de celular, você que tem uma Bíblia baixada, eu quero te orientar para que você possa acompanhar essa versão que eu estou usando, que é a versão nova tradução na linguagem de hoje, né? Essa é uma tradução muito popular, bem mais fácil de compreensão, né? Ela foi revista, ela em 2005, 2007, eles começaram a mudar e trouxeram uma linguagem mais popular, uma linguagem mais fácil para a literatura. Então seria muito bom você colocar isso, você baixar essa Bíblia, melhor dizendo, e acompanhar conosco dentro da mesma versão, porque nesse nossa semana eu vou usar muitos versículos. Eu gostaria que você anotasse todos eles, né? Nós estamos aí, irmãos, nós temos um link da Resgate que é a respeito da escola bíblica, né? Nós montarmos uma escola virtual bíblica onde nós possamos estudar a palavra do Senhor. E isso está correndo ainda, dá um tempo, nós passamos agora por um evento da igreja e agora nós vamos estar mais à vontade para poder fazermos esse evento acontecer, essa seriedade. Então, embora não monte
uma classe num aplicativo específico, nós estamos fazendo desse momento nosso um momento de oração, um momento de ministração, um momento de ensinamento da palavra de Deus, que isso é algo para mim e para você. Nós vamos terminar o dia aprendendo de Deus, recebendo uma palavra profética da parte de Deus para as nossas vidas, e isso é algo sobrenatural. Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia, você que tem ela aí, mas abre, irmãos. O Evangelho de João, capítulo 10, versículo de 10, ele diz assim, ó: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e vida completa. Mais uma vez, o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, e a vida completa. Amém? Em algumas outras traduções, na mais contemporânea, está lá, vida em abundância. E aqui ele está falando completa. E a desejo de Deus, para onde Deus quer que você vá. Deus quer que você vá, qual o caminho que Ele quer que você caminhe. Caminhe num caminho completo, numa vida completa. Completa de graça, completa de amor, completa das vitórias de Deus, completa em tudo, uma vida completa. Uma vida que não te falte nada, que não te falte fé, que não te falte perseverança, que não te falte conquista, que não te falte temperança. Nós temos que ter completos. Amém, amados? Porque nós precisamos viver, é onde Deus... Então o título a qual nós temos trabalhado para essa noite é Seguindo o Caminho em que Cristo quer que eu vá. Qual é o caminho? Um caminho completo. Deus não quer que você faça nada pela vontade, mas que seja completa a tua vida. Você é feliz? Então você vai aprender. Mas pastor, como é que eu vou ter uma vida completa? Talvez essa seria a pergunta. Como é que eu vou iniciar numa vida completa? Meus amados, eu vou passear hoje com vocês através de uma palavra de Deus em um conceito. E nós vamos falar muito dessa geração, da geração que se afastou de Deus. Nós vamos falar de que as pessoas precisam voltar para Deus, voltar para a presença, voltar a buscar ao Senhor, voltar a andar com Deus. Hoje há um povo que vive uma vida de ficção, uma vida fantasiosa, uma vida onde que parece que o título de ser cristão, ele vai te levar a algum caminho, e não é assim. A Bíblia nos ensina, a Bíblia é a bússola que nos ensina a caminhar a caminho do Senhor, para termos essa vida completa, a qual Ele quer, para ir para o caminho que Ele quer, que Ele deseja que eu e você vá, o caminho que Cristo quer te conduzir, caminhos de paz, caminhos de conquistas sobrenaturais, sobretudo, para isso você tem que se preparar. Então, amados, aperta teu cinto aí, começa a pegar a sua Bíblia, folheie ela junto comigo, e junto nós vamos falar um pouquinho da presença do Senhor. Então, para mim ter uma vida completa, eu tenho que vencer uma pirâmide. Eu tenho que vencer algumas adversidades lá de baixo, começarmos, e quebrarmos algumas filosofias de vida, alguns ideais já estabelecidos que não nos levam para lugar algum. Nós precisamos ter mudança. E essa mudança requer algumas atitudes, alguns proceder, algumas ações que só você e só eu podemos tomar. Para seguirmos a vida que Cristo quer nos dar, primeiramente, nós precisamos renunciar ao pecado. E é sobre ele que eu quero começar falando. É sobre ele que eu quero começar essa semana, falar de pecado. Então, o pecado, quem diz que não tem pecado? A palavra diz que aquele que diz que não tem pecado, entendeu? Engana-se a si mesmo. Aquele que diz que não falha, que é perfeito, está se enganando. Então a palavra de Deus é muito séria com isso. Porque todos nós somos afetados pelo pecado. E por isso, por enquanto, se nós não abrirmos o que temos, abrirmos mão daquilo que somos, jamais poderemos viver aquilo que Deus tem preparado para nós. Tem pessoas que estão andando com o Senhor, que diz estar andando ao Senhor, e não muda. É o crente que diz aí com o pronome de Gabriela: eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, não mudo não. Mas Deus nos veio chamar para sermos nova criatura. E eu não entendo ser nova criatura com os hábitos antigos.
Uma frase que eu sempre carrego, que eu venho trazendo do início do ano, antes da pandemia, que eu ouvi e trago ao meu coração, é como eu quero viver coisas novas praticando as mesmas coisas. Como é que eu quero viver uma vida santidade aí para onde Jesus está querendo me levar, se eu continuo fazendo a mesma lambança que eu fazia antes? Não, irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma. E o pecado sempre vai estar lá. E não existe pecado bom. O pecado nunca foi bom. Todos que pecaram passaram por diversidades vergonhosas, desastrosas. Todo pecado só trouxe coisas ruins. Me mostra alguma coisa boa no pecado. Um ministro que uma vez ministrou, ele diz que pecar é gostoso. E é verdade. Se o pecado não fosse gostoso, tantas pessoas não pecavam. Se o pecado não fosse algo que agradasse a tua carne, você não pecaria. O que é o pecado? O pecado é transgressão. Você está transgredindo o ensinamento. Você está transgredindo um mandamento, uma ordenança, um ensinamento da palavra do Senhor. E às vezes nós falamos lá de pecado. O que é pecado? Você vai fazer uma lista. O que é lista? Você vai escrever lá um pecado. Pecado dos 10 mandamentos. Pecar contra Deus. O pecar contra Deus é pecado. Então você coloca. E você vai começando a ver essa lista. Você vai ter que fazer uma pré-lista sobre isso para você nomear seus pecados. Que é pecado para você? Pecado é isso, pecado é aquilo, pecado é aquilo outro. Então, você tem que admitir primeiro, para você se libertar, admite o seu pecado, para ser tratado, pois o pecado está afetando a tua vida e não te faz bem. Para ter algo novo, deixe Jesus conduzir você para o novo que Ele tem para você. Você precisa deixar Jesus caminhar na tua vida para vencer o pecado. E para isso, você precisa comigo, vamos lá ler, nós vamos começar agora uma leitura, que é a base de tudo o que nós estamos formando para esta semana, que é Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 3. Você pode abrir a sua Bíblia comigo? Romanos, capítulo de número 3. Aleluia. Versículo de número 23 e 24. Você vai aprender um pouquinho sobre o que o Senhor tem falado. Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 23 e 24. Olha que maravilha, olha que bênção que o Senhor começa a nos orientar se você abrir o seu coração. Romanos, capítulo 3, versículo de número 23 e versículo de número 24, que diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que o salva. Olha que maravilha! Jesus Cristo, Ele é o antídoto, Ele é a chave que nos leva para o caminho a qual Ele quer que eu e você caminhamos. Todos pecaram e a primeira coisa é enfrentar a tua realidade de que eu e você somos pecadores. Nós nascemos numa natureza pecaminosa. Nós precisamos renunciar e vencer este mal que diuturnamente está sobre a minha e a tua vida. O pecado nos leva a fazer coisas que atingem a nossa vida secular, a nossa vida emocional, a nossa vida saúde, a nossa vida familiar, de relacionamento. Pessoas vivem de pecado, estão passando por momentos de muita tribulação e precisa de cura. Cura, qual cura, pastor? Precisa de curas emocionais. Irmãos, hoje uma das coisas que está relevante da moda é o tal da depressão. E a depressão é pecado. Você vai falar, mas quem tem depressão está pecando? Não é isso. O pecado nos leva à depressão, porque o pecado é uma transgressão que nos omite num lugar e nos coloca em uma caverna. Quando nós estamos envolvidos, ele vem sutilmente e avança contra mim e contra você e nos muda a nossa personalidade. Quantas pessoas estão envolvidas no pecado e não aceita? Ela está com distúrbio mental, ela não aceita a correção.
Ela acha que para ela está certa, a forma dela está certa. O pecado levanta pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Quais são os motivos da contenda? Ciúme, inveja. O que mais que nós podíamos colocar? Rivalidade, empatia. As pessoas olham para o outro, já estão rosnando, nem conhecem, não se dão. Isso é fruto de pecado, meu amado. Glutonaria é pecado. São coisas pequenininhas que nós vamos olhar, que precisamos mudar para nós caminharmos no caminho que Cristo quer que nós andamos, quer que por onde nós passamos, que nós vamos a esse caminho, que nós sejamos conduzidos para o caminho de Cristo. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós precisamos trazer essa glória para que a nossa alegria seja completa, para que a nossa vida seja abundante em Deus. Reconheça, meu querido. O primeiro passo é reconhecer. Você precisa. Você já tratou alguém que está enfermo e você quer convencer essa pessoa a se cuidar e essa pessoa é resistente? Nós enfrentamos isso, irmãos. Constantemente, o pecado tenta cegar as nossas mentes, tampar os nossos ouvidos, para que vendo não veja e ouvindo não ouça o que Deus realmente quer que nós façamos. Tem pessoas que se acham, eu sou capaz, eu posso, mas na verdade ele não pode. Sem Cristo, nada podeis fazer. A palavra de Deus tem coisas grandes. Ah não, a vida que eu tenho não faz mal para ninguém. Irmãos, presta atenção. O meu senso de pecado não é pecar, transgredir contra Deus. É muito vago isso. A minha convicção de pecado, ela chega a um ponto de dizer para vocês, como um certo livro ele menciona, que pecado é quando eu deixo de amar. Eu peco quando eu deixo de amar a obra de Deus, amar meu irmão, amar aos fracos, oprimidos, amar aqueles que necessitam de ajuda, amar as pessoas que precisam que nós, de uma atenção, de uma palavra, de um abraço, pessoas que precisam de um afago, meu amado. Nós deixamos de amar a nós mesmos. Quantas pessoas passando numa vida que ela entrou num estado que ela não se ama mais. Ela não tem mais força. O pecado entrou e tirou as forças. Remiu as forças dela. Porque não tem mais ânimo, não tem força para continuar. E está pronto de desistir tudo isso. Quantas pessoas estão assim? Então, para onde quer que Cristo quer te conduzir? Qual é o caminho que Cristo quer que eu e você vá? Ele quer que nós viemos numa vida completa, e para isso nós precisamos assumir a conduta e entender que nós precisamos de Cristo. Nós precisamos dele em nossas vidas. Nós estamos destituídos, afastados. Nós estamos riscados da glória de Deus, e mais através de Cristo Jesus. Através do seu sacrifício na cruz, ele nos aproximou novamente do grande Deus, do Deus Pai Todo-Poderoso. Cristo é o caminho, Cristo é a resposta, Cristo é a solução para os nossos problemas, em nome de Jesus, aleluia. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados, pela fé nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado, ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo. Assim, ele é justo e aceita os que creem em Cristo. Amém? Versículo 25 e versículo de número 26 de Romanos 3. Mas o povo está afastado. Mas o povo se afastou desta glória do Senhor. Mas o povo se afastou da presença do Altíssimo de uma maneira tão relevante, amados, que o Espírito Santo está triste com muitas das coisas que andam acontecendo. As pessoas não querem mais ao Senhor. As pessoas querem se justificar. Ah, por que você não está indo? Não estou indo porque o pastor não me liga. Você não está indo porque você está fraco. O pecado te dominou. Você não se ama.
Ah, porque você não está falando? Ah, porque eu briguei com meu irmão, eu briguei com meu filho, eu não falo mais com ele. Irmãos, isso é pecado, a falta de perdão, a falta de andar na presença. É isso, nós precisamos trabalharmos, nos unirmos para vencer o demônio desse século. Para caminhar para onde Cristo realmente quer que você vá. Nós não temos que falar, ah não, ele é de maior, ela é de maior, ela toma conta da tua vida. Não, irmãos, nós temos que prestar a conta das pessoas, porque a Bíblia diz que nós temos que dar fruto, e o fruto tem que permanecer. Nós temos que ser sábios, ganhadores de vidas. Nós precisamos renunciar muitas vezes, à adversidade que tão de perto tem nos cercado, né? Olhar para o pecado da humanidade. O que é pecado para você? O seu conceito se torna um legalista, porque você quer dar legalidade para a tua conduta, mesmo sendo errado. Você é um legalista, você cria uma lista e não irá seguir essa lista, porque você cria filosofias para apontar os outros, mas você não se encaixa nela. Nós precisamos vencer o pecado e parar de sermos legalistas com determinadas coisas. Aleluia! Seguir ao Senhor requer muito mais do que isso. Como eu disse, o pecado é algo que tem contaminado a humanidade de tal forma, e os cristãos de uma forma tão grande, que a hipocrisia tomou conta dos lábios. Ela está estampada nas naves da igreja, na porta da igreja e nos púlpitos da igreja. Pessoas julgando aos outros e fazendo as coisas que não levam a lugar nenhum. Precisamos voltar ao Senhor, nós precisamos entender que o Senhor é sobre as nossas vidas de uma vez. Toda vez que você para de amar, você peca. Gênesis, no capítulo 2, Deus criou todas as coisas e era tudo azulzinho, tudo maravilhoso. Mas no capítulo 3, o que acontece? O pecado entrou. O pecado entrou, e quando o pecado entrou, aquilo que era azul começa a virar treva, vê escuridão, aparece morte, aparece inveja, e aparece um monte de sintomas horrendos que afastam o homem de Deus. Reconhecer que Deus quer que você caminhe pelos caminhos, que você tenha uma vida completa. Nós não podemos viver codependentes. Codependente da oração do irmão, codependente da fé da irmã, codependente de um mover. Muitas vezes você olha para você e você criou uma filosofia. Muito cristão atrás de astrologia. Muito cristão olhando que se você não colocar algumas coisas, me perdoe a expressão, eu sou muito popular, fazer a macumba gospel, as coisas não andam. O que é macumba gospel? Pega o vidrinho de azeite e sai jogando para tudo quanto é canto. Mostra isso na Bíblia para mim, meu querido. Mostra o efeito, manda ele falar, me perdoa. Alguns lugares manda, pega o sal grosso, coloca atrás da porta, pega o sal grosso, joga na rua. Meu querido, não está escrito isso. Nós precisamos enfrentar isso com fé, com maturidade, com palavras cristãs. Eu não estou dizendo que ungir é errado, não, porque eu uso a unção, mas eu uso a unção conforme a Bíblia ensina a usar. Nós temos que quebrar algumas coisas que nos afastam verdadeiramente da graça, porque nós continuamos pecando de maneiras, só que agora eu sou crente, o pecado agora mesmo tem um outro perfil. Para com isso, pecado é pecado. Nós não temos nenhuma diferença do gentil com o cristão. Pelo contrário, se há alguma diferença, é o peso maior sobre o cristão, que tem que levar uma vida, conduta de seriedade, porque ele é representante do reino. Pelo menos deveria ser. Nós precisamos enfrentar. Você quer caminhar para o caminho que Deus quer te levar? Você quer caminhar para onde Deus quer te conduzir? Primeiro, começa a olhar para dentro de você, meu amado. Enxergue a sua necessidade. Você precisa. Não importa o que diz, o que Deus diz, o negócio contagiou você e você precisa ser curado. Para de buscar artifícios e pessoas para que você continue pecando.
Para de buscar nas pessoas alguma coisa para justificar a tua queda. Levanta a tua cabeça. Faz diferente. Porque fazer igual a todo mundo, esse ciclo ordinário, é algo que não vai mudar. As pessoas têm, vai sim, porque alguém vai se levantar para ser diferente. E que esse alguém seja você. Reconheça. Reconheça que você precisa do Senhor. Reconheça que você está colocando na presença de Deus. E Deus vai fazer o sobrenatural. Deus é tão bom, irmãos. Deus é tão bom. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu a tua palavra. E o que nós fazemos com isso? É muito fácil. É muito fácil criticar, muito fácil apontar, muito fácil jogar para um lado, jogar para o outro, mas nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, olhar para dentro de nós e falamos, Senhor, me socorre. Quando Pedro foi chamado para andar sobre o mar, e Jesus estava lá, tu diga que eu vá. Ele desce do barco, começa a andar pelos mares. Quando ele afundou, ele diz, Senhor, me socorre, eu estou afundando. Eu estou afundando, não é ele que está afundando. Quando o rei Davi escreve os Salmos de número 51, ele se apresenta, ele vê o pecado de si, ele não vê o pecado nos outros. Irmão, o pecado faz a gente virar rival, criar rivalidades, criar contendas. Levanta a tua cabeça, transforma a tua vida. O pecado, o salário dele é a morte. E que adianta? Tem gente dentro da igreja morta. Acepção de pessoa é pecado, irmão. Olhar de rabo dos olhos para os irmãos é pecado. Viu? Escolher patotinha, turminha para seguir, isso é pecado. A Bíblia diz que nós somos um corpo. Agora me diga, no corpo todo, me diga quem é. A mão direita diga, não preciso da minha mão esquerda. Meu ouvido direito diga, não preciso de você do esquerdo. Pega um dos olhos, fere. Para você ver só. Irmãos, pega alguma coisa, espeta no dedão do pé. Sabe quem que vai se mostrar para você que está doendo? Seus olhos. Porque os seus olhos lá estão tão longe, alguns metros talvez, do teu dedão do pé. Mas quando ele for ferido, a unha do pé, sabe o que acontece? Os olhos soltam uma lágrima. Porque corpo tem que sentir. Viver em unidade, viver em amor. Quer que nós venhamos uma vida completa, aonde se eu tenho, você tem, se você consegue, eu consigo, se você vai, eu vou, se você ficar, eu fico. Nós precisamos ajudar uns aos outros e parar com esse legalismo de dizer, mas eu não preciso, eu não fiz nada. Irmão, se tem fumaça, tem princípio de fogo, tem uma brasinha queimando lá. E seja lá qual for, tem que ser apagado. É fogo estranho. Ninguém se levanta contra ninguém por nada. Alguma coisa sempre tem acontecido. Só que quando isso vem à evidência muitas vezes, a chama já tomou conta. E aí, meu querido, se não vem um especialista bom para chamar para apagar o fogo, tudo se perde. Tudo começa do pequeno. E nós precisamos ver a graça e a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que sem Ele não podemos fazer nada. Então a primeira coisa, nesse passo que eu quero dar com vocês, é dizer que o homem tem se distanciado de Deus através do pecado, tá? Tem trazido muitas sequelas, né? São o pecado que vem emocional, pecado moral, pecado físico, chega até a agressão, tá? Tem pessoas que para os outros é maravilhoso, parece um santo, mas fica dentro da casa dele para ver só. Vai falar com o filho, com a mãe. Tem aí homens aí que dizem homens de Deus que a mulher dele não acompanha ele. Por que será, hein, irmão? Por que será? Por que será que a esposa não acompanha o marido, hein? Você já teve essa curiosidade para ver? Quando um começa a questionar a conduta do outro da mesma casa, é que o pecado já tomou conta, irmão. E quando é um casal, o pecado está na casa, não está num só.
Presta atenção. Por que será, irmãos, que as coisas não caminham? Por que será que o povo fala, não, o dinheiro é meu, não é seu. O carro é meu, não é seu. Irmãos, se a gente for entrar aí, legalidade, mas pastor, mas isso é meu, eu que conquistei. Irmãos, tudo que eu conquistei não é mais meu, é nosso. Nós precisamos burlar essa diversidade, anular as forças do inimigo contra as nossas vidas. Vamos construir um legado espiritual, aonde o bom e agradável é viver em união, seja algo recíproco em todas as áreas de nossas vidas e não somente dentro de uma igreja. Você é bom com o teu irmão, mas o teu irmão legítimo não te suporta. O teu cunhado não pode te ver. Alguma coisa está muito errada. E precisamos acabar com isso. Aleluia. Amém? E a pior decisão do homem foi se afastar de Deus. E o homem tomou essa decisão? Tomou. Eu quero terminar lendo com vocês. E eu volto isso daqui amanhã para debater com vocês, para falar com vocês. Isso está em Romanos, capítulo 1. Capítulo 1. Abre lá Romanos, capítulo 1, versículo de número 23. Versículo 23. Romanos, capítulo de número 1, versículo 23. Olha o que a palavra de Deus está dizendo aqui. Irmãos, como eu estava lendo isso daqui, falei, misericórdia, Deus. Tem misericórdia dessa geração. Tem misericórdia dessas vidas, Senhor. Entendeu? Olha o 22. Olha o que eles dizem aqui, ó. Começa do 22. E eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem a Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazer coisas sujas e para terem relações vergonhosas um com os outros. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Inversão de valores. Inversão de valores, irmãos. O homem, olha o que o versículo de número 22, na tradução dessa Bíblia, ele diz, e eles dizem que são sábios, mas são tolos. Tolos, eles inverteram tudo que o Senhor diz. Sabe por quê? Porque sabe que se viver para seguir o caminho que Cristo quer que você vá, você tem que ter renúncia. Você está disposto a renunciar? Pastor, mas é difícil. Não é difícil não, meu querido. É necessário. É necessário. Me responde uma coisa, fica no teu coração, nós vamos terminar, fica no teu coração. Se Cristo viesse agora, você subiria? Você se apresenta ao Pai? Teu coração não tem mágoa, não tem ressentimento? Você está completamente convicto que você vai subir para a glória do Senhor? É algo que precisamos aprender para termos uma vida completa, segundo a palavra de Deus, de João 10:10. Essa vida abundante em Deus, nós precisamos vencer esse pilar chamado pecado. E como é que eu peco? Nós pecamos nós buscamos coisas para adorar, irmãos. Tem esposa adorando marido, tem marido adorando esposa, tem pessoas adorando a casa, o carro. Mãe que está idolatrando o filho. Isso é idolatria, irmãos.
Você faz de tudo. Ai, meu filhinho, meu filhinho. Oh, o filho não é teu, você não cria filho para você. Eu aprendi que filho é hóspede de cinco estrelas. Você, enquanto está no seu domínio, você dá do bom e do melhor. Você tira de você para dar para ele. Mas o dia que ele foi embora, ele põe num preguinho lá, uma conta lá pendurada e vai embora. Ele cria a sua identidade e vai andar. E você ficou com a tua vida, você ficou com algo. Ai, mas eu não posso por causa do meu filho. Ai, não posso por causa da minha filha. Para, isso é pecado, irmão. Nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. O homem troca você. Cristo te comprou pelo pecado. E ele não tem troca, ele não aceita. E o preço que ele pagou é irrevogável. Ele rasgou, ele desceu ao inferno e catou as nossas contas, a cédula de acusação, rasgou tudo e comprou e pagou com sangue carmesim. Mas você está escolhendo a olhar para o céu, ai, aquela estrela, meu anjo da guarda. Cristão, acorda. Acorda, porque Cristo está às portas. E o caminho que Ele quer que você vá seja caminho completo, mas está na hora de você poder começar a conquistar. Você quer ganhar almas? Começa a ganhar almas que está dentro da tua casa. Começa a mostrar para o teu vizinho como é que o teu vizinho te olha. Nós choramos por desconhecidos, pelo canal de televisão, mas nós não se emocionamos com os seres humanos, irmãos. Nós temos que amar as vidas. E o Senhor vai completar a sua obra em nós. Amém? Precisamos aprender com Deus. Precisamos caminhar com Deus. Nós queremos ter uma vida completa. Nós precisamos caminhar no caminho que Cristo quer que eu e você caminhemos, que nós possamos andar nele, trilhar esse caminho. E esta é a pergunta desta semana. Seguindo o caminho de Cristo que quer que eu vá. E para seguir esse caminho de Cristo, eu preciso aprender a renunciar ao pecado. Renunciar às brechas que tão de perto nos rodeiam. Entender, irmãos, que é um tempo novo. Entender que é possível sim. Tem temperança. Ser ponderado. Às vezes tem coisas que acontecem, dá vontade da gente ir e soltar os cachorros, como diz por aí. Mas o melhor de tudo é se calar. Ter domínio próprio. É bom perder hoje, achar que perdeu hoje para criar força para caminhar amanhã. Do que hoje arriscar e jogar tudo fora e amanhã não ter mais nada. Sabe por quê? Porque se eu não vigiar o hoje, o perdão não existe amanhã, irmãos. Cristo está à porta, Ele está voltando, Ele pode voltar hoje para mim e para você. E amanhã são dois tempos, dois pilares que a gente não pode de maneira nenhuma mexer neles. É o ontem e o amanhã. O ontem porque já se foi, e o amanhã porque eu não sei que ele não existe. Mas hoje eu posso fazer da minha vida um modelo. Hoje eu posso arrancar o riso, arrancar a expressão de amor, jogar a realidade sobre as nossas vidas. Amém? Eu sei que para pregar a chave, pregar a vitória, tem um monte de live aí pregando isso, mas não, eu quero levar o caminho que leva a Cristo, o caminho que Cristo quer que eu seja conduzido e que conduza as ovelhas. Para conduzir essas ovelhas, eu preciso conduzir, porque no capítulo 10, do verso 1, diz que aqui está, as ovelhas não ouvem outra voz, senão a voz do seu pastor. Nós precisamos ouvir a voz, nós temos ouvido a voz do fulano, do ciclano e tal, mas não temos ouvido a voz do Espírito Santo falando, a voz de Deus falando comigo e com você. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Deus te abençoe. É muito pouco tempo para a gente poder explanar uma mensagem um pouco mais extensa, mas eu prometo para você que amanhã e depois nós vamos estar passando. Vamos ter aí de 4 a 5 dias. Nós vamos ter até o final da semana para ministrar uma palavra de grandeza para você. Convide alguém para estar com você.
Convide alguém, compartilhe o vídeo, manda acessar a página lá no YouTube da Resgate e você assina, se inscreve. Irmãos, é importantíssimo isso, porque lá tem mensagens gloriosas da parte de Deus. E nós vamos estar com esse estudo para que você possa estar lá junto conosco. Seja mais uma pessoa fiel ao ministério da palavra de Deus, porque nosso foco é levar a Deus as mais excelentes obras que Ele possa querer de mim e de você. Nós vamos levar a Ele através da oração, do jejum e do aprendizado da palavra de Deus. E lembre-se, todo aprendizado é só teu, isso ninguém rouba. Esse é o tesouro que ninguém tira de você. Amém? Que Deus te abençoe. Alguns irmãos pediram oração por pessoas que estão em necessidade de oração. Eu quero mais uma vez dizendo que durante as ministrações eu não vou fazer considerações, mas após isso vocês podem confirmar nos comentários lá no chat, que eu vou dar lá o meu like, eu vou estar respondendo a alguns irmãos, nós vamos estar orando, a pastora está anotando os pedidos de oração aqui, nós vamos depois estarmos orando um tempo de oração e nós vamos orar por essas pessoas, por essas famílias, porque nós cremos que o poder da oração é tudo, e eu quero que Deus abençoe a tua vida. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, preste bem atenção, não basta saber que Deus faz, que Deus salva, não basta. Precisa se relacionar com Ele. Você precisa urgentemente voltar para uma igreja, voltar a congregar, voltar a estar na presença do Senhor. E toda a adversidade que você está passando vai passar. Se você quiser ir na Resgate, Rua México, número 7, Jardim de Abril, será bem-vindo, está lá conosco. Nós temos os cultos, por enquanto, aos domingos, começam às 18 horas, vai até às 19. Você é nosso convidado especial para estar conosco lá aos domingos. Vá em nome de Jesus. Nós temos todo o paramento para poder receber você e a sua família. Vá lá conosco. Mas se você não pode, procura uma igreja perto da tua casa. Vai buscar ao Senhor, porque não pode ficar desta forma. Nós não podemos ficar só se alimentando de live. Isso não é coisa de homem e de mulher de Deus. Deus constituiu para viver em comunhão. Eu quero te abraçar, eu quero orar por você. Deus tem algo sobrenatural, tem um chamado. O que é que você está fazendo com o teu chamado? Não peca não, meu querido. Não fica dando justificativa, não. Não fica fazendo menção. Ah, não, mas é por isso, é por aquilo, irmão. Começa, anda na presença de Deus, ser perfeito. Medita no livro da lei de dia e de noite para que tudo que você faça te vá bem. E Deus será contigo. Amanhã, às 23 horas, 23h10, eu estou entrando novamente, em nome do Senhor Jesus, para dar continuação nessa palavra. Guarda esse texto aí. Romanos 1, 23 ao 25. E nós vamos estar desenrolando o rolo. E você e eu seremos mais fortes, porque todo o aprendizado nos leva para perto de Deus. Amém? Vamos orar? Pai de amor e misericórdia, eu oro, Senhor, juntamente com o povo que está comigo, Senhor, ó Pai amado, e que iniciou esse trabalho, outros que irão chegar pelo decorrer do dia, aquele que está no YouTube, aqueles que estão vendo pelo canal, ó Deus, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção. Sabe, Senhor, será uma série de mensagens, ó Deus, onde com certeza o Senhor vai falando, e tem falado aos nossos corações. Nos desperta, Senhor, nos conduz. Nós precisamos de uma palavra, precisamos orientar, Senhor. Senhor, livra-nos, Senhor, ó Pai amado, do homem, Senhor, que maquina contra as nossas vidas, que cria uma facção, que cria uma ilusão e tenta nos conduzir. Abra nosso coração, a nossa mente para entendermos a Tua palavra e assim nós Te louvaremos. Acompanha esta casa, Senhor. Ó Pai amado, se tem alguém enfermo emocionalmente, que o Senhor cure. Afasta todo o pecado emocional, toda crise, Senhor, de depressão, de angústia, Senhor, de vontade de morrer, ó Deus, de tirar a própria vida, em nome de Jesus. Pessoas que estão com crise porque têm arrependido por algo que já fez e não pode consertar mais. Pai amado, traga o Teu perdão, a Tua graça, a Tua direção, no nome de Jesus. Ó Pai amado, abençoa-nos, ó Deus. E oxalá o Senhor venha hoje, ó Deus, que nós possamos nos encontrar aptos para subir, para habitar contigo nas mansões celestiais. Sabe, Deus, toma as nossas vidas no Teu altar.
entregamos e pedimos perdão dos nossos pecados. Tem misericórdia de nós. E pedimos, Espírito Santo, guarda nossas famílias, guarda minha esposa, guarda os meus filhos, guarda meus netos, ó Deus, guarda toda a minha parentela, guarda nosso ministério resgate a cada irmão, dá maturidade a cada um, Senhor, e continua escrevendo uma nova história em cada vida em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço pelas 5 pessoas que passaram pelas águas, ó Deus, e cremos, Senhor, na vitória que o Senhor tem para as nossas vidas e que irá fazer ainda sobre nós, ó, pelas providências que o Senhor tem nos dado e pelo mantimento que o Senhor tem nos colocado. Muito obrigado, ó Deus. Profetizamos uma semana de vitória, uma semana de portas abertas, uma semana de socorro, de virtude, de graça e de paz, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Meus amados, um beijo no teu coração e ficamos assim. Eu oro por você, você ora por mim, porque um cordão de 3 dobras, ele tem uma resistência sobrenatural e não se parte facilmente. Amém? Que Deus te abençoe. Fique todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo.